1 Reis 19. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite. Então, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta para onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, a vida não é como nós gostaríamos que fosse. Se fosse, seria muito bom, mas não é. Por isso, nós passamos por grandes e profundas decepções, desilusões, que nos machucam, que nos ferem, que nos fazem sofrer muito. E quando, por conta de uma grande tribulação, uma grande adversidade, sofremos intensamente, por conta de uma decepção, uma frustração, uma desilusão, corremos o risco de entrar em depressão. Então eu diria, grosso modo, que toda decepção aguda pode gerar uma depressão profunda.
Essa tristeza que chega, que vem, que toma conta e que fere, ela pode ficar, ela pode permanecer. E o quadro depressivo é terrível. E perdemos a esperança, perdemos muitas vezes a fé de que o quadro poderá ser alterado, e muitas vezes acreditamos que morrer é melhor do que viver. Mas nós só, queridos irmãos, conseguiremos nos reerguer, nos reencorajar, nos revigorar, voltando ao primeiro amor, para aprender que, embora Deus seja todo-poderoso e possa intervir de uma maneira extraordinária e mudar tudo, não será pela força e nem pela violência, mas será pela sua palavra. E é na palavra que nós vamos encontrar, na palavra de Deus, o conforto, o consolo, o encorajamento, o revigoramento, para receber uma nova missão da parte de Deus e então cumpri-la. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, servo do Deus Altíssimo. Elias era um homem de uma estatura espiritual tremenda, um gigante, um homem de fé, um homem de Deus, de uma envergadura moral e espiritual, que eu acredito que poucos de nós aqui teríamos, se é que tem alguém aqui que chegue aos pés de Elias. Mas esse homem de Deus, que viera de grandes vitórias, ele decepcionou-se tanto, e ele mergulhou numa depressão tão profunda, que ele pediu a Deus para morrer. Você já pediu a Deus para morrer? Você já chegou a um ponto de uma dor e dizer: Deus, eu não vou dar cabo da minha vida porque suicídio é grave pecado, mas me leva, me toma, me recolhe, me chama de volta para o lar celestial. Alguém aqui já chegou a esse ponto de desejar isso por conta da dor profunda e da decepção? Isso me conforta e me consola, porque se um homem da envergadura espiritual de Elias, da estatura dele, um gigante na fé, um homem comprovadamente de Deus e usado por Deus de maneira extraordinária, se ele fraquejou assim, se ele se acovardou assim, se ele se abateu desse jeito, se ele se deprimiu e até pediu para morrer, eu me sinto consolado, porque eu sou muito mais fraco do que ele, e já fui tentado a desistir muitas vezes, e você também. E fica claro que ser um homem de Deus, ser um homem de fé, ser uma mulher de Deus, uma mulher de fé, não significa que a gente consegue todo o tempo todo, ser aquela fortaleza, ser aquele gigante espiritual. Não conseguimos. Mas, pela experiência de Elias, nós podemos aprender que a solução está na suave e meiga voz do nosso Deus. Aquele que fala manso e suave, cuja voz é como ele é, manso e suave. O encorajamento está em voltar para Horebe, o monte de Deus, onde tudo começou. Deus tirou Israel do Egito. Deus libertou. E lá no Monte Sinai, é um outro nome para o Monte Horebe, Deus fez um pacto, uma aliança. Ali, aquela multidão de escravos recém-libertos se tornou uma nação. A nação de Israel nasce quando Deus faz uma aliança, um pacto, e eles se tornam o povo de Israel para cumprirem os propósitos de Deus. E para revigorar e superar esse quadro, temos que voltar para Horebe, o monte de Deus, voltar para onde tudo começou, voltar ao primeiro amor. Há pessoas que, quando se converteram, eram fervorosas,
fiéis, santificadas, humildes, mas com o passar do tempo foram abrindo brechas, fazendo concessões morais, espirituais, e hoje falam como ímpio, comportam-se como ímpio, acreditam em ideologias como pessoas ímpias, ideologias que são incompatíveis com a nossa fé, com as nossas convicções, um afastamento, um abatimento, vontade de desistir, mas o encorajamento, ele virá se voltarmos ao primeiro amor, para Horebe, o monte de Deus, para um reencontro com o Senhor. Nós precisamos reencontrar Deus. Se você é convertido, talvez você esteja precisando de um reencontro com Deus, para alterar a sua vida. Se você não é convertido ainda, você precisa se prostrar diante de Deus, se humilhar, se arrepender e colocar toda a sua esperança e fé para ser salvo em Jesus e no seu sacrifício. Porque o que você é e o que você faz não lhe levarão para o céu. Pelo contrário, lhe levarão para o inferno. Mesmo que você tente ser bom e faça o bem, as obras não salvam. Mas o sacrifício do bendito Cordeiro de Deus salva. Portanto, a solução é voltar para o monte de Deus. A palavra de Deus diz que Acabe voltou para Jezreel, onde ele tinha um palácio. Lá estava Jezabel, sua mulher maligna, e ele, correndo, foi para a porta da cidade. Ele não entra na cidade. E a expectativa de Elias qual era? Deus, por seu intermédio, profetizara uma seca severa. E ele entregou, assim diz o Senhor, haverá seca, para punir uma nação idólatra, imoral e injusta. 3 anos e meio de seca, de miséria, de fome e de desgraça. Então, pela palavra do Senhor, novamente proferida por Elias, Deus faz chover, mostrando que Baal, aquele ídolo adorado, que era o Deus da tempestade, do trovão, da chuva, da fertilidade, que ele era falso Deus, era um mero ídolo, uma mera representação material de uma falsa divindade, de uma inexistente divindade. Elias foi para o Monte Carmelo num desafio tremendo, 2 sacrifícios, o Deus que responder com fogo, fogo do céu. Esse é o verdadeiro Deus. E ele esperava que diante do fogo divino, das múltiplas evidências de que só o Senhor é Deus e não Baal, e diante agora da chuva, ele esperava que Acabe se convertesse, que ao ouvir esse relato, Jezabel se convertesse, e houvesse uma conversão em massa do povo de Deus, e um avivamento espiritual. Ele criou essa expectativa. Mas sabe qual foi a conclusão daquela obra maravilhosa de Deus? Jezabel, uma mulher maligna, mandou para Elias, o mensageiro, para lhe dizer que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste com a vida dos profetas, que foram mortos, conforme a orientação divina. E a Bíblia diz que aquele gigante espiritual, que acabara de sair de um desafio, de um confronto, de uma grande demonstração de poder, ele tremeu nas bases, ele fugiu para salvar a própria vida. Ele deixou seu servo em Berseba, de Jezreel até Berseba, 160 quilômetros aproximadamente. Depois ele entrou pelo caminho de um dia no deserto. Ele se sentou debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, chega, não aguento mais, não suporto mais. Burnout, não aguento, esgotado, literalmente esgotado. 3 anos e meio de tanta luta,
na esperança e na expectativa de um resultado, e o resultado frustrante foi exatamente o oposto do que ele imaginava que seria. E essa decepção, essa frustração, fez com que ele dissesse, já basta. Mas Elias sabe que quem põe um ponto final no nosso ministério é Deus. Não é o homem, é Deus quem diz, chega, é suficiente, está na hora de vir. Não é o homem quem diz, eu vou parar, eu não quero mais, eu vou desistir. Como muita gente quer aposentar, quer pendurar as chuteiras. É Deus quem determina a hora que nós vamos parar. Não é o homem, mas ele disse, já basta, é suficiente. E ele também disse, Deus, toma agora a minha vida, me mata, eu não quero mais viver, eu não sou melhor que meus pais, não quero mais viver, tira a minha vida. Você já orou assim para dizer, Deus, basta, não aguento mais, eu não suporto mais o que eu estou vivendo, me mata, me leva. Porque Elias sabe que suicídio é grave pecado contra Deus. Por isso que nós rejeitamos a eutanásia, que não passa de um autossuicídio, de um assassinato de si mesmo. Só que pelo fato de ser assistido, é menos chocante do que alguém que se pendura numa corda, do que alguém que se joga de um prédio. Mas é assassinato, é suicídio, e a palavra de Deus sempre deixou claro que o ser humano não tem direito de tirar a vida lhe pertence, é Ele quem decide quando vamos morrer e enquanto vamos viver. Então não nos cabe dizer basta, mas Elias estava assim. Ele se deitou debaixo do arbusto e adormeceu. Depressão, irmãos. Quando você está depressivo, você deita, você só quer dormir. Mulheres que são tão zelosas pela casa, não têm vontade de limpar a casa, não têm vontade de fazer comida, não têm vontade de cuidar dos filhos, ela ama os filhos do marido, marido também, fica prostrado. A depressão é uma coisa horrível, irmãos. É um estado, quando dói aqui no dedo, você sabe que está doendo no dedo, né? Quando dói o ouvido, você sabe que é o ouvido, mas a depressão, aonde dói, dói tudo. A depressão é horrível. E é a doença mais incapacitadora do século XXI. As pesquisas dizem que a doença que mais incapacitará e retirará do mercado de trabalho e levará pessoas ao suicídio é a depressão. Estamos vivendo na era do tranquilizante. Nunca se produziu tanto remédio controlado e nunca se consumiu tanto remédio controlado quanto agora. Porque, irmãos, a realidade, ela é pesada e ela é dura. Elias, meus irmãos, foi preciso um anjo tocá-lo, o anjo do Senhor o tocou. O anjo do Senhor disse, levanta-te e come. Quando ele viu, tinha um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. O que ele fez? Comeu e bebeu e voltou a dormir. Ele voltou a se deitar. Prostração, desânimo, abatimento, falta de vontade de se levantar e de viver. Aquele grande homem de Deus passou por isso. Por isso eu repito, eu me conforto, me consolo, porque eu não chego aos pés de Elias e ele ficou assim. Charles Spurgeon viveu, príncipe dos pregadores, viveu momentos de depressão profunda. Martinho Lutero viveu momentos de depressão, de passar uma semana inteira na cama sem se levantar, prostrado, abatido. Então não pense que depressão é para quem não tem fé. Não é isso não. Depressão é doença. Nós somos humanos. Quando Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é porque ele estava encarnado e ele conhecia todas as fragilidades e todas as limitações da natureza humana. E ele sabe o quanto a dor nos afeta, o quanto a decepção, a desilusão e a frustração nos atinge em cheio. Ele conhece muito bem isso. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, pela segunda vez, tocou Elias e lhe disse, levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Não sei quanto tempo ele dormiu,
Não sei quanto tempo o anjo do Senhor lhe deu para dormir, mas agora ele deveria novamente alimentar-se, porque ele vai caminhar em torno de 400 quilômetros, e ele caminhou de Berseba, onde ele estava, para o Monte Horebe, para o Monte Sinai, 400 quilômetros, e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aquele pão assado e aquela água era divino. Por quê? Porque ele deu forças, era algo sobrenatural para uma jornada tão longa, com tão pouco alimento. Com certeza foi um suprimento, uma providência divina. E a pergunta do Senhor ao seu servo é: Elias, que fazes aqui? Por que vieste para cá? Com que propósito? E Elias deixa claro: tenho sido zeloso pelo Senhor. A palavra zelo, a mesma palavra hebraica usada no Velho Testamento e no grego, no Novo, também é traduzido como ciúme, zelo, não é? Por quê? Porque muitas vezes o ciúme é zelo. Eu acho que todos devemos ser ciumentos nesse sentido. Zelar, cuidar para proteger. Não é aquele ciúme que não faz sentido e é infundado. O zelo para proteger. O marido que não tiver ciúme da sua esposa tem alguma coisa errada, e vice-versa. Mas ele tem que ter o zelo para proteger a esposa, não é? Dos adúlteros, o marido das adúlteras, os filhos dos traficantes. É esse ciúme no sentido positivo de zelo. Elias era zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Ele estava lutando, batalhando, pregando, porque o povo de Deus, sabe o que fez? Abandonaram a tua aliança. Eu vim para cá porque aqui, séculos atrás, o Senhor fez uma aliança através de Moisés com essa nação. E essa nação abandonou a tua aliança, quebrou ali um pacto bilateral. Deus fez com o seu povo. E os termos do contrato foram os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte com os termos da aliança, o contrato entre Deus e o povo, e ele viu que o povo já havia quebrado, então ele espatifa, ele quebra as tábuas, porque eles já haviam quebrado a aliança, então ele também quebra a aliança. Eles quebraram. Uma aliança bilateral significa que as partes têm responsabilidades e deveres, e quando um quebra, então dá direito para que naquele contrato as cláusulas de punição possam ser executadas. Por isso haviam as bênçãos da aliança, que seriam todas as bênçãos de Deus sobre o seu povo se honrassem o contrato. E as maldições da aliança, em caso de quebra da aliança, que Deus faria recair sobre o seu povo por terem desobedecido a aliança. E a maldição da aliança caiu sobre Jesus. Ele foi maldito, porque na cruz do Calvário, a maldição da lei, todo o castigo previsto pela lei de Deus para pecadores, caiu sobre o Filho de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Queridos irmãos, que fazes aqui? Ele voltou para Horebe. Eles abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas, e só fiquei eu, e ainda querem me matar. Então, meus irmãos, houve uma revelação de Deus tremenda. Na linguagem teológica, se chama de teofania, que significa manifestações de Deus. Deus pediu para que Elias subisse o monte diante dele, e então o Senhor passou. A Bíblia diz que a terra, o planeta, se treme e se derrete na presença magnífica, santa, como uma vela se derrete diante do fogo, o universo se derrete como cera diante do resplendor e da glória e da santidade, a magnitude, a grandeza do Criador. A criação não suporta
o peso da presença divina. E o Senhor passou. E quando o Senhor passou, já viram um carro que passa e depois passa o vento? Passa depois, né? O Senhor passou e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava penhascos diante do Senhor. Foi um vento poderosíssimo a esse ponto de despedaçar penhascos. Mas o Senhor não estava no vento. Uma grande manifestação do poder de Deus, uma consequência na criação, diante da santa presença de Deus. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto e tremeu tudo. Quem já ouviu relatos de terremoto sabe do barulho, do tremor. E todo mundo treme, estremece. Tudo chacoalhou naquele monte. A montanha ficou tremendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no terremoto. O Senhor estava ali e a natureza se manifesta porque não suporta a grandeza da sua presença. E depois do terremoto veio fogo. Será que entrou em erupção? Mas veio fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Agora atentem, meus irmãos, verso 12. E depois do fogo veio uma voz. Uma voz de uma pessoa, de alguém que era manso e suave. Por isso, sua voz era como ele, mansa e suave. A voz de Deus, a palavra de Deus. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto, como Moisés. Talvez Elias estivesse no mesmo lugar onde Moisés estava, quando o Senhor disse: eu farei passar diante de toda a minha bondade. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Deus o cobriu, e o Senhor passou, e Moisés não pôde ver a glória de Deus, porque ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Talvez o segundo Moisés, Elias, ele estivesse ali no mesmo local de Moisés, mas ele cobriu o rosto com a capa. Ele saiu à entrada da caverna e mais uma vez aquela voz mansa, aquela voz suave lhe pergunta: que fazes aqui? Elias repete a mesma resposta. Então o Senhor lhe diz: vai, volta por onde vieste. A resposta é: você disse basta, eu é quem digo basta. Você disse chega, é suficiente. Quem colocará um ponto final no seu ministério serei eu. Você ainda tem missão para cumprir. Morte, doença, não tira uma pessoa da terra enquanto Deus a quer viva para cumprir os seus propósitos. Ele é soberano sobre a vida de cada um de nós. Então Deus está dizendo, não basta. Deus dá a Elias uma nova missão. Só que agora Elias entendeu que não será uma intervenção que fará com que a natureza entre em convulsão. A derradeira intervenção, essa derradeira intervenção de Deus acontecerá, está escrito em 2 Pedro, o universo estremecerá, o universo passará pelo fogo, haverá uma grande convulsão cósmica, profetizada por Jesus e pelos apóstolos, haverá uma grande manifestação que a natureza se abalará, tremerá, pegará fogo. Deus vai passar esse universo pelo fogo, assim como um ourives pode pegar esta aliança e derretê-la para tirar todos os metais que estão aqui associados e as impurezas, para fazer uma nova aliança. Deus vai fazer um novo universo a partir deste universo que vai passar pelo seu fogo purificador, o novo céu e a nova terra. Mas enquanto isso, o que Deus revelou para Elias é a minha voz, a minha palavra. Eu sou manso, eu sou suave, a minha palavra, a minha voz. Onde Elias reencontraria Deus? Na palavra, na revelação.
onde Elias encontraria forças para se reerguer, para se levantar, para sair daquele quadro depressivo, daquele abatimento, daquela prostração, daquela frustração, de onde ele reuniria forças para prosseguir na palavra. E Elias compreendeu que ele era profeta, ele era a voz. João Batista foi a voz do que clama no deserto. Elias era a voz, a palavra de Deus. Irmãos, não tem para onde fugir, não tem para onde recorrer. Se você não recorrer, se você não for para o monte de Deus, Horebe, se você não voltar para as raízes, para aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro com Deus, que te salvou, que te libertou, que te transformou, que fez de você uma nova criatura, que acendeu a paixão pelos perdidos e a fidelidade. Se você não voltar ao primeiro amor, então você fracassará. A depressão vai te vencer e você não vai prosseguir, como muitos ficam pelo meio do caminho. Irmãos, quando nós começamos a nossa turma em 1980, éramos 99 alunos. Eu não esqueço porque todos diziam, faltou um para sermos 100. Terminamos com 40. Hoje, 38 anos depois, eu acho que não tem 5 dos que se formaram no ministério. Vai caindo, é um funil ao passar dos anos. Por quê, irmãos? Porque é luta o tempo todo, abatimento. Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías pregando, e não havia conversão. E ele pergunta, a quem o teu braço foi revelado? A quem o teu poder se manifestou? Eu não estou vendo gente se converter. E Deus disse, eu não te enviei para converter, eu te enviei para endurecer. Tem pregadores que são enviados para converter, como Jonas, como Pedro, 3.000 almas. E tem pregador que vai pregar para endurecer. E aí Estevão tomou, milhares de pedradas. A ira de Deus se manifesta endurecendo o coração. A palavra de Deus, ao invés de quebrantar e converter, ela endurece. Foi isso que Deus revelou para Isaías. Eles têm olhos, mas não vão ver, têm ouvidos, mas não vão ouvir, o coração está endurecido e eles não vão se converter. Então Isaías entendeu que ele pregaria para ser um instrumento da ira e não da conversão, como Jonas, como Pedro. Ele seria como Estevão. Irmãos, a nossa atitude para com Deus pode atrair da parte de Deus o endurecimento. E o coração duro, petrificado, que não se converte, que não se arrepende, que não se quebranta. E você vai ficando cada vez mais duro e Deus vai te endurecendo cada vez mais. Então, a solução é reencontrar Deus, é se arrepender, é se converter, é voltar para Horebe, para o monte de Deus, reencontrar Deus como no princípio, para Ele fazer uma nova obra, uma restauração da nossa vida espiritual, um reavivamento na igreja, no coração do povo de Deus, no meu e no seu coração. Talvez você não ore mais como orava, não leia mais a Bíblia como lia. Quantos crentes não leem a Bíblia? Não leem, não têm prazer na palavra. Não se ajoelham, não sabem o que é prostrar-se e clamar. Suas bocas se prestam de serviço da maledicência, mas não abrem a boca para falar Jesus e dizer aos não crentes que Ele salva. Pessoas que se dizem cristãs. Então é preciso voltar para Horebe. E Deus deu uma nova missão para Elias. Ele iria ungir 3 homens. O rei de Damasco, Síria, que Deus usou para punir Israel, Jeú em Israel, que iria ser usado contra Acabe e sua família, e o profeta Eliseu, que o sucederia. Elias só conseguiu cumprir a 3ª missão, que foi ungir Eliseu como seu sucessor. Ele não ungiu
os outros demais. Só que o Senhor lhe revelou que é na sua voz mansa e suave que Elias encontra a resposta para continuar a missão. E o Senhor lhe revela: deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou. O remanescente fiel, a palavra remanescente significa resto. O que restou? De milhares e milhares de israelitas, restaram 7.000. O remanescente, acreditem, nunca na história da fé a voz do povo é a voz de Deus. Sempre os fiéis são numericamente, percentualmente, pequenos e irrisórios. Não espere ver grandes multidões aderindo, porque o remanescente, o resto, é insignificante. Por isso Jesus perguntou: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? Será uma época de apostasia, de abandono da fé, a tal ponto que ele pergunta: será que quando eu voltar com poder e grande glória, haverá fé na terra? Ainda restará um crente, alguém que creia, restará sim o seu povo, mas ele será pequeno, o remanescente fiel. Deus está dizendo: Elias, tu não estás sozinho, continua com o teu zelo. Eles quebraram a aliança, mas através destes 3 homens eu executarei o meu juízo, o pecado não ficará impune, eles serão punidos através destes 3 nomes, aos quais ungirá. E saiba, você não está sozinho. Eu deixei 7.000. Obadias, que protegeu os profetas do Senhor, botou um grupo num lugar, um grupo no outro e alimentou para Jezabel não matar. Tinha o próprio servo de Elias, dizem que era o filho da viúva, não é? Que ele ressuscitou, mas é só conjectura, não é? Não sabemos se é verdade. Tinha Eliseu. Então, tinham 7.000 joelhos. Nós não estamos sozinhos. Tem o povo fiel de Deus. Tem horas que a gente ouve tanta coisa e vê tanta coisa que a gente se abate e pergunta assim: meu Deus, será que a igreja não tem mais gente séria na igreja? Não tem mais gente convertida? Que luta contra o adultério e vence, luta contra o divórcio, a mentira, o engano, a calúnia, a difamação. Será que não tem mais o povo fiel, que vai pagar o preço, que vai tomar a cruz, que vai renunciar? Será que a nossa juventude está corrompida com imoralidade, com aquilo que desagrada a Deus? Será que não tem uma juventude santa, consagrada, que paga o preço? Tem horas, irmãos, que as notícias que chegam são tais que a gente desanima e pergunta: Senhor, eu estou pregando, Senhor, todo domingo, tanta gente ouvindo, mas cadê o resultado? Tem hora, irmãos, que a gente abate mesmo. É você que está orando pelo marido e ele não muda, e você que está orando pela mulher e ela não muda, ou você que está olhando pelos filhos, eles não mudam, e assim por diante. E a gente tenta se abater, é tentado a se abater. Mas, meus amados irmãos, eu concluo dizendo: o Senhor é quem põe um basta. É Ele quem diz: até aqui. Não diga basta, não aguento mais. Persevere, seja paciente, persevere. 2, não deixe a tristeza, a dor, levar você a pecar, a mergulhar em depressão, a ficar prostrado, abatido e entregar os pontos. Volte ao primeiro amor, vá para Horebe, o monte de Deus. Saiba que a força não virá de milagres, sinais e prodígios. Há pessoas que dizem: se hoje sinais, prodígios e maravilhas acontecessem como acontecia no tempo de Jesus, as pessoas se converteriam. Acabe se converteu, Jezabel se converteu, o povo viu fogo descer do céu, se converteu. É uma falácia isso.
que milagres gerariam conversões. Isso é mentira, isso é falácia. Evangelho de João, capítulo 12, embora Jesus tenha realizado tantos sinais diante deles, eles não se converteram. Qual é a saída? A voz, a palavra. Na palavra de Deus você vai encontrar a direção, orientação, alimento. Tudo o que você precisa está na palavra de Deus. Então, seja um homem da palavra, uma mulher da palavra, volte para a palavra de Deus, receba a seiva que vem da videira pela palavra, pela revelação. As mensagens, Bíblia, escola dominical, Bíblia, estudo nos lares de livros, Bíblia. A nossa força vem de lá, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é pela palavra. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que recobremos as forças, voltando para o Horebe e na mansa e suave voz do nosso Deus Altíssimo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore.